Fala pessoal, como vai vocês? Tudo bem? Aqui é o Cláudio, o tiozão do college do Canadá. E estou aqui em casa, assim como você, em quarentena e isolado aqui, fazendo a minha parte contra o vírus, a pandemia que está acontecendo aí no mundo. Aí eu pensei, cara, a maioria das pessoas que assistem esse canal são pessoas que estão se programando, que uma hora ou outra vão acabar vindo para o Canadá. Eu preciso aproveitar que as pessoas estão em casa e entregar para elas um conteúdo relevante, informações novas sobre o Canadá. Então eu falei, cara, já tenho aqui. Hoje eu vou desvendar para vocês todos os nomes, os jargões, o caminho secreto para você alugar um imóvel aqui no Canadá sem se confundir. Fiz uma anotação aqui dos termos que você pode encontrar nesse caminho para vir aqui para o Canadá. Quero pedir desculpa pela bagunça que está na varanda aqui de casa. Desculpa, na verdade, para minha esposa, que vai ficar muito brava quando assistir o vídeo. Mas vamos começar aqui. Como vocês estão vendo, eu estou na varanda aqui do meu apartamento, que a gente alugou aqui no Canadá, e isso vai ser provavelmente o primeiro imóvel que você quer alugar aqui, vai ser ou um apartment, né, que eles chamam de apartment aqui, e aí que essa é a primeira confusão que vai acontecer. Muitas vezes nos anúncios você vai ver apartment, você vai ver condo, você vai ver unit, e você vai ver suite, né, suite, que na nossa cabeça suite é uma suíte, mas não é aqui no Canadá. O que é importante vocês saberem é na hora de alugar imóvel aqui, que esses termos se confundem e até as pessoas que anunciam muitas vezes não sabem a diferença deles, então você não tem a obrigação também de saber. O que é importante é que, se você ver no anúncio condo, você vai ver o imóvel igual esse que nós estamos aqui gravando hoje, que é um condomínio administrado profissionalmente, né? Que é um condo. Apartment pode ser também um condo, né? Eles usam essas expressões também, mas pode ser também um apartment de um pequeno prédio com 3 apartamentos, que daí não é condo, porque não é administrado profissionalmente, é administrado pelo proprietário ou por alguém que o proprietário contrata para administrar, certo? Então, essa diferença básica de apartment para condo, né? O apartment pode ser qualquer coisa, inclusive pode ser um apartamento dentro de uma casa. O condo geralmente vai ser um imóvel grande, um prédio grande, administrado profissionalmente. Entrando no jargão que você vai encontrar em muitos anúncios por aí, a suite, né? As pessoas aqui usam a suite de maneira aleatória, indiscriminada. Pode ser muitas vezes a unidade, pode ser uma unidade comercial, mas você não pode se confundir suite com a nossa suíte, que nós temos no Brasil. Suíte no Brasil é um quarto que tem um banheiro, né? Então isso aí é en-suite, né? En-suite bathroom, en-suite washroom, e essa é a nossa suíte no Brasil. Que também você não deve se confundir com a in-suite laundry, que quer dizer que a lavadora e a secadora é dentro da unidade que você está alugando o seu imóvel. Outro jargão que quando você procurar nos anúncios, imóvel, quando chegar aqui no Canadá, que você vai encontrar, outra expressão, né? É utilities. Então o que quer dizer isso? Utilities pode ser eletricidade, gás e internet, por exemplo, que é muito parecido com amenities, que aqui no caso, o meu prédio é o salão de festas, um pequeno playground que tem ali embaixo, uma pequena piscina, uma pequena sauna. Essas são as amenities do prédio, né? Que, se comparado àqueles prédios no Brasil, aqui, pelo menos na minha região, aqui em Burnaby, é bem mais simples do que muitos condomínios de prédios que a gente conhece no Brasil. Os mais modernos eu vi que tem até, muitos deles tem até pista de boliche e tal, achei muito bacana. Mas no geral, na média, acho que os do Brasil são um pouco mais completos, até porque no Brasil os parques são menos completos, parques públicos, então as pessoas acabam compensando nos condomínios privados. Bom, falando em utilities amenities, é importante lembrar que a cozinha, geralmente, a cozinha que você vai alugar, geralmente ela é completa. Geralmente ela tem geladeira, fogão, máquina de lavar e o exaustor em cima do fogão. Algumas não tem máquina de lavar louça,
mas é muito pouco. A maioria acaba encontrando máquina de lavar louça. E no nosso caso aqui, nosso prédio, inclusive tem o tal do Garburator, que é o triturador de comida na própria pia. Outra coisa que pode confundir você quando está procurando apartamento aqui é encontrar no anúncio 1 banheiro e meio ou 2 banheiros e meio. Não sei se alguma região do Brasil isso pode ser comum, sei que em Brasília não é. Que o meio banheiro é quando o banheiro não tem a banheira. Geralmente é quando não tem a banheira, então esse é o meio banheiro. Ou pode ser só um pequeno lavabo mesmo. Então por isso que eles colocam 2 banheiros e meio, quer dizer que o meio vai ser ou lavabo ou um banheiro sem a banheirona. Outra coisa importantíssima quando você for alugar apartamento aqui é que eles não estão em metros quadrados. Isso pode confundir um pouco. Nós não estamos acostumados com os pés quadrados, né? Square foot. E para você usar como referência, um apartamento de 100 metros quadrados é o equivalente a 1.076 pés quadrados quando você encontrar um anúncio aqui no Canadá. Isso para servir isso de referência para você. Outra coisa que eu acho muito importante você olhar no anúncio é se o laundry, né, que é as máquinas de lavar e secar roupa, se ela, como eu disse, ela é in suite, que ela é dentro do apartamento, que é o nosso caso atualmente aqui do apartamento que a gente mora, se ela é in building, né, que ela está no prédio que você alugar, ou on site, que pode ser que seja dentro do complexo que você alugou. O on site pode ter uma pegadinha, porque ele pode ser, né, o complexo pode ter 2 torres e a lavanderia pode ser na outra torre, porque está no mesmo site, no mesmo complexo, mas está na outra torre. Então imagina o porre que é você pegar a sua roupa, levar para descer no térreo e ir para outra torre, depois buscar quando tiver pronto, ou tirar da lavadora, colocar na secadora. E assim, já comentei em outros vídeos aqui que a lavanderia compartilhada geralmente é um pouco chato, né? Você tem que depender dos horários dos seus vizinhos, da higiene deles, do bom senso. Aqui, apesar de estarmos no Canadá, nem sempre o bom senso aqui é seguido à risca. Tem outra coisa aqui que confunde muita gente que acabou de chegar para alugar apartamento, que é o famoso den. O den, cara, ele pode ser tudo. Ele pode ser um pequeno apartamento, um pequeno quarto dentro geralmente, tradicionalmente, é o quarto que sobrou dentro do imóvel. Geralmente ele não tem janela, geralmente ele é pequeno também. Em imóveis mais antigos, o den pode ser até um pouco mais generoso. É um quartinho da bagunça, um quarto extra está sobrando, que nem é grande o suficiente para ser um quarto, com janela, etc. E nem é pequeno para virar uma despensa. Então ele é um quartinho que muitas vezes cabe uma caminha ali e um criado mudo e that's it. Bom, várias pessoas, esse já é meio batido quando chegam aqui. A primeira opção de imóveis para alugar é o basement, né, que é o porão da casa, de uma casa. Aliás, várias casas, inclusive essa que vocês estão vendo aqui, ó, atrás, elas dividem, né? Elas alugam o andar de cima, muitas vezes tem 3 aluguéis na mesma casa, né? O térreo, o andar de cima e o porão, o basement, que daí muitas vezes eles chamam o basement de basement suite, que está disponível para o aluguel. Outra opção que para mim é o melhor custo-benefício, por assim dizer, a melhor opção, a opção mais prática, townhouse, que são casas estilo sobrados do Brasil, que são casas dentro da cidade, mas elas ao mesmo tempo não é muito casa, né? Eu vou colocar foto aqui para vocês. E eu acho que ela é muito prática, porque muitas vezes a townhouse faz parte do condo. Então, assim, quando você tiver o lance da neve, você não precisa limpar a neve na frente da sua townhouse. Quando você tiver fazer alguma manutenção, a própria administradora vai fazer por você. Eu acho a townhouse muito prática. E se comparado a uma casa separada, uma house, né, uma detached house, que você vai ser responsável por toda assim a gestão das casas aqui. E a gente sabe que no Canadá muitas coisas as pessoas fazem por conta própria, né? O trabalho terceirizado, se comparado no Brasil, não é tão grande assim, é muito mais caro também. E uma coisa que tem muito aqui em Vancouver, que eu sei que outras cidades
menores não tem tanto, por exemplo, Calgary talvez não tenha, se você é de Calgary você pode comentar aqui, é a laneway house, que são as casas do fundo. Então muitas vezes, por exemplo, as casas estão aqui, elas têm o terreno delas e elas aproveitam os fundos para construir uma segunda casa menor e alugar como se fosse uma casa separada. Então são os famosos fundos, né, que a gente conhece no Brasil. É uma opção interessante para algumas pessoas, que você é mais barato, né? Quem é dono da casa ajuda a pagar, às vezes, as prestações da casa, enfim, essas coisas. Mas para uma família que acabou de chegar do Brasil, por exemplo, está querendo gastar menos e ainda se morar numa casa, pode ser uma opção interessante morar nos fundos de uma casa maior, que é a laneway house. Quero finalizar com um último jargão que confunde muitas pessoas, que quando a gente vê no anúncio assim, closet, a gente fala, opa, a casa tem um closet, né? Um closet. Mas quando a gente chega para ver, a gente não vê o closet, a gente só vê um armário. Fala, ué, cadê o closet? Porque o closet aqui pode ser um armário, e o closet que a gente imagina no Brasil, aquele que é uma mini salinha, é o walk-in closet. Então é mais um jargão aí para a hora de você escolher o imóvel. Então, essas são as expressões que eu encontrei aqui em diversos anúncios que eu pesquisei para fazer esse vídeo. Se eu esqueci algum, deixa aqui nos comentários. Se você está vindo para cá, que tipo de imóvel você está pensando em alugar aqui no Canadá, compartilhe com seu tio aqui nos comentários. Deixa o joinha para mim e um beijo, a gente se encontra.